Bom dia novamente, sexto ano. Quero que vocês abram uma apostila para mim agora, na página 45. Nessa aula, eu vou estar explicando para vocês a página 45, a página 46 e a página 47. O que a gente vai estudar nessa aula? A gente vai estudar os fatores do clima, tá? Vamos ver o que são os fatores do clima. Estudar o clima significa coletar dados de temperatura, pluviosidade, umidade do ar, pressão atmosférica, ventos. Todas essas condições do tempo são levadas em conta para estudar o clima. Nós vimos que em cada zona térmica da Terra, o clima predomina de uma forma por conta da intensidade que os raios solares batem nos lugares. Nós vimos isso em aulas anteriores. Mas por que cada lugar tem um clima com um nome diferente? Cada lugar tem um clima, né? A gente tem o tropical, o subtropical, o tropical de altitude. Então, cada lugar, aqui no Brasil a gente tem 9 tipos de clima. Cada lugar é um clima diferente, depende da região. Por que esses climas eles são diferentes? Porque cada clima tem variáveis que produzem alterações importantes. Essas alterações podem ocorrer na temperatura ou na quantidade de chuva ou na umidade do ar. Então, as alterações podem ocorrer na temperatura, na quantidade de chuva ou na umidade do ar. Essas variáveis que alteram o clima dependem muito das condições locais de cada lugar, depende também da vegetação e da altitude de cada local. Para a gente entender melhor essa alteração no clima por conta das variáveis, a gente vai estar vendo as vegetações lá na página 46. Então, vira a folha para mim, por favor, na página 46, para a gente entender o mapa mundi que está trazendo para a gente as vegetações de alguns lugares do mundo. Clima e vegetação são ligados, viu, gente? Depende do clima de cada lugar, vai ser um tipo de vegetação. Então, são ligados, clima e vegetação. Aqui, olhando de vocês aí, que tá mais claro, a gente tem um mapa mundi que tá trazendo pra gente as vegetações de alguns lugares espalhados pelo mundo, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares espalhados pelo mundo com vegetações diferentes e com climas diferentes, tá? Se o clima ele é frio, vai ser um tipo de vegetação. Se o clima ele é quente, vai ser outro tipo de vegetação. Então, um depende do outro. Outra coisa que interfere também no clima é a altitude. Olha só para vocês verem aqui na legenda. A altitude interfere muito no clima e na vegetação. Então, os lugares altos são frios, é um tipo de vegetação. Os lugares baixos são quentes, é outro tipo de vegetação. Então, sexto ano, uma outra observação que dá para a gente fazer aqui no mapa, o mapa está trazendo para nós 8 lugares diferentes no mundo, que mesmo estando na mesma zona térmica, pode ocorrer de ter vegetações bem diferentes uma da outra. Vou achar um exemplo aqui para vocês, vamos ver qual que eu vou citar de exemplo. Qual vegetação? Aqui, ó, vegetação de São Gabriel da Cachoeira, no Brasil, acha aí para vocês verem. Ela está localizada na zona térmica tropical, né? Olha só a flechinha. Localizado na zona térmica tropical do Brasil. Uma outra vegetação que a gente vai achar. Aqui, ó, savanas na África. Também está localizado na zona térmica tropical. As duas vegetações estão na mesma zona térmica, só que são vegetações diferentes. Olha só a vegetação da savana, como que é. É um lugar mais seco, né? Mais ralo. Olha só a vegetação de São Gabriel da Cachoeira. É uma área litorânea, né? Então, são vegetações diferentes. Então, se eu perguntar para vocês, as vegetações que ficam na mesma zona térmica, elas são iguais? A resposta é não, tá? Nem sempre as vegetações que ficam na mesma zona térmica, elas são iguais. Elas podem ser diferentes.
quero que vocês olhem para mim as duas vegetações, essa vegetação que fica aqui no Brasil, em São Gabriel da Cachoeira, e a outra vegetação que fica lá na África, as savanas, para vocês verem que são bem diferentes uma da outra, e as duas ficam na mesma zona térmica, na zona térmica tropical, tá? Então, olha para vocês verem, confere na apostila de vocês, para vocês verem que são paisagens diferentes. Então, se eu perguntar para vocês na prova, eu repito, tá? As vegetações que ficam na mesma zona térmica, elas são sempre iguais? Resposta é não, tá? Então, vai depender muito da altitude e do clima de cada lugar, que de um lugar para o outro a gente sabe que muda. Mudando agora de página, vamos para a página 47. Vamos ver o que a página 47 está trazendo para a gente. Nós vimos que o clima, ele interfere muito na vegetação. Agora, vamos ver quais são os fatores do clima que são ligados também com a vegetação. Então, os fatores do clima são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação e relevo. Repito para vocês, fatores do clima são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação e relevo. Esses são os fatores do clima. Agora, nós vamos definir cada um deles. O que é latitude? Nós vimos lá numa atividade que vocês fizeram, teve uma matéria que nós falamos só de latitude, que vocês calcularam para mim, fizeram uma continha, né? Latitude é a distância em graus de um ponto da superfície terrestre para outro. Então, a latitude ela é calculada a distância em graus de um lugar para o outro. Essa é a latitude. Altitude é a altura de cada lugar. Lembrando que quanto mais alto, mais frio. Então, latitude é a distância em graus de um lugar para o outro e a altitude é a altura de cada lugar. Lembrando que quanto mais alto, mais frio. Maritimidade. O que é maritimidade? Maritimidade são as áreas perto do mar, tá? Então, maritimidade são as áreas perto do mar. E nessas áreas perto do mar costuma chover bastante. Então, as áreas de maritimidade que ficam próximas ao mar, chove bastante. Continentalidade. Continentalidade são as áreas um pouco mais afastadas do mar e com um clima mais seco. Então, continentalidade são as áreas um pouco mais afastadas do mar, mais no continente. E o clima nesses lugares são mais seco. Depois de continentalidade vem vegetação. Vegetação é muitas espécies, né? São muitas espécies de plantas, de árvores. Quando a vegetação é mais densa, o ar possui mais umidade e chove mais. Quando há pouca vegetação, o ar ele fica mais seco. Então, vegetação são muitas espécies. Eu digo que todas as espécies, né, de plantas e árvores existentes no planeta Terra faz parte da nossa vegetação. Quando a vegetação é mais densa, vai chover mais. Quando a vegetação ela tem mais pouca vegetação, quase não tem vegetação, o ar ele fica mais seco. Isso ocorre nas áreas de desmatamento. O próximo, que vem pra gente, último, é o relevo. Relevo, nós sabemos que relevos são planaltos, planícies, depressões e montanhas, né? Sendo que nas áreas mais baixas, como, por exemplo, nas depressões, os ventos, eles circulam com mais frequência. E nas áreas de montanhas, pode ocorrer as chuvas orográficas, que nós vimos, né? Que o vento, ele vai levar a chuva e a montanha, ela vai ser como se fosse uma barreira. Então, vai chover em um lugar, em outro lugar, não. Então, ficou definido para vocês o que é latitude, o que é altitude, maritimidade, continentalidade, vegetação e relevo. Aqui na página 47, tem uma atividade para vocês fazerem. Inclusive, eu também tenho que fazer a minha. Eu vou fazer agora, junto com vocês. Enquanto vocês vão fazer de vocês, eu vou fazer a minha. Vou explicar para vocês como que vocês vão fazer para mim essas atividades, tá? Vocês vão escolher 2 lugares do mapa. Vocês vão vir nesse mapa aqui, ó. Vão escolher desses lugares que tem. Vocês vão escolher 2 para mim. Qualquer um que vocês quiserem, tá? Qualquer 2 que vocês quiserem. Eu não tenho preferência. Vai da escolha de vocês. Vocês vão escolher para mim 2 lugares do mapa e pesquisar qual tipo de paisagem predominante. Aqui, ó.
Qual o tipo de paisagem predominante nesse lugar? Qual zona térmica que ele fica, esse lugar? Quais as condições atmosféricas desse lugar? Qual que é o fator climático desse lugar? Então, escolheu 2 lugares, pesquisa lá para mim o que eu pedi, anota aqui. Depois a mesma coisa na tabela 2, tá? Vocês vão escolher mais 2 lugares e fazer a mesma coisa. Qual que é o tipo de paisagem nesse lugar? Qual que é a zona térmica? Quais as condições atmosféricas e qual que é o fator climático? Vamos fazer assim, vai ficar 4, vai ficar muito. Então, faz um só aqui, escolhe um aqui na primeira tabela e mais um aqui na tabela 2, fica 2 lugares só, tá? Então, vai ficar um na tabela 1 e um na tabela 2 para vocês fazerem a pesquisa para mim, de 2 lugares só. Podem ir lá fazer, que eu também vou fazer a minha aqui. Assim que estiver pronto, vocês vão me enviar no PV, por favor. Eu vou ficar aqui aguardando, tá? Ah, vamos responder essa aqui. Tem mais uma questão para a gente responder aqui. Porque as paisagens são diferentes, se a zona térmica, ela é a mesma? Aquela questão que eu expliquei para vocês, né? Por que as paisagens são diferentes? Se a zona térmica, ela é a mesma. Porque vai depender da altitude e do clima de cada lugar. Nós vimos lá na legenda do mapa, né? Então, vai depender da altitude e do clima de cada lugar. Essa é a resposta para vocês colocarem aqui. Agora, vão lá fazer para mim a outra, que eu também vou fazer a minha aqui, tá bom? Aí, assim que vocês terminarem, vocês enviam para mim, por favor, no PV. Eu tô aqui aguardando vocês. Podem ir lá.